E para falar sobre política, nós recebemos aqui Altair Maganin, que é colunista do jornal Notícias do Dia. Altair, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos acompanham. A gente viu aí na reportagem, então, que João Paulo Kleinby sai do PSD, se filiou ao DEM, e hoje pela manhã aqui em Florianópolis acabou lançando a pré-candidatura ao governo do estado, né? Isso. Agora, essa mudança de partido aí na última hora, que impactos que isso pode provocar para o João Paulo Kleinby? Com certeza movimenta o quadro de composições, de alianças e até mesmo de candidaturas ao governo do estado de Santa Catarina. Ali a gente acompanhou nas imagens, foi uma convenção bem movimentada ontem em Brasília. O ACM Neto, o prefeito de Salvador, é o novo presidente nacional do DEM. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, foi lançado como candidato ou pré-candidato à presidência da República. E nesse mesmo ato, no meio aí de um monte de lideranças, apareceu lá o João Paulo Kleinby, que assinou a ficha de filiação no Democratas e hoje pela manhã concedeu uma entrevista coletiva aqui em Florianópolis, já na sede do Diretório Estadual do Democrata, para alguns atos importantes. O primeiro deles foi o anúncio de que ele passa a ser o novo presidente do Democratas em Santa Catarina. O segundo foi a confirmação da pré-candidatura ao governo do estado. A partir de agora, segundo o Kleinby, o partido busca conversas com outras siglas. Ele diz que há uma relação irreconciliável, essa é a palavra, com o PT. Com os demais partidos tem conversa, tem jogo. E aí ele, num discurso bem político, fugindo da questão das alianças, mas num âmbito mais de política, de uma questão pensando mais no Estado, diz que é preciso conversar sobre um projeto para Santa Catarina, não necessariamente sobre uma aliança entre partidos políticos. Eu questionei hoje pela manhã o Kleinby sobre o fato de ele sair do PSD, se aproxima, se facilita ou se dificulta uma aliança com o PSD. Ele preferiu não comentar, ele disse que tem conversas, tem diálogos e disse que não saiu com qualquer tipo de problema do PSD. Que conversou com Gelson Merizio, que é o presidente estadual, e que conversou com Raimundo Colombo, que é o governador licenciado, e pela importância do cargo, a principal liderança do PSD em Santa Catarina. O fato é que o PSD está rachado, tem alas que defendem a candidatura própria com o deputado Gelson Merizio, tem alas que defendem uma continuidade de aliança com o PMDB, e a partir de agora, com a abertura desse novo flanco do João Paulo Kleinby no Democratas, acaba se tornando uma nova opção, uma nova alternativa para a composição de alianças. Agora, com o João Paulo Kleinby, são 3 ex-prefeitos de Blumenau aí no páreo, né? Décio Lima, Napoleão Bernardes, João bem Paulo lembrado. Kleinby. Isso é bom ou ruim? É bem lembrado porque o que se imagina da geografia das urnas? Joinville é o maior colégio eleitoral, a cidade mais populosa de Santa Catarina. Florianópolis é a capital, mas está no Vale do Itajaí a maior concentração de eleitores. Então é decisivo para qualquer tipo de aliança ter uma forte representação naquela região, no Vale do Itajaí. Então, é mais um nome que surge, que emerge dessa região com potencial. O que se fala da candidatura do Kleinby? Ele está lançando o nome ao governo do estado, mas ele pode ser um bom vice, um vice de luxo, ter uma composição para o Senado. Ele preferiu não comentar essas articulações, essas especulações, diz que o momento, como eu falei antes, é de construir um projeto. Mas dá para traçar um paralelo entre o Kleinby e o Rodrigo Maia, porque o próprio ACM Neto, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, anteontem, ele disse o seguinte, na véspera da convenção, que a candidatura do Maia não iria se efetivar, não com essas palavras, né, mas que ele não seria o candidato à presidência, que seria um bom vice. Na hora do discurso, ele, obviamente, para uma plateia toda do Democratas, ele disse que não, que era o candidato, presidência e tal. E o Maia, inclusive, começou a receber apoios. A mesma coisa se diz do João Paulo. Olha, é um bom candidato a vice. Mas, de repente, num cenário que está ainda mais conturbado por um fato que a gente vai comentar a seguir, surge como opção. Então, uma candidatura que pode, por enquanto, parecer para fortalecer a marca do DEM e para fortalecer o nome do João Paulo, pode acabar vingando, pode acabar ganhando musculatura. Acabar incomodando os demais. Incomodando os demais partidos. E um outro nome que tu falaste também muito importante é do Napoleão Bernardes, que está nessa expectativa. Se ele quiser concorrer agora em outubro, ele precisa sair até o dia 7 de abril.
E o cenário está bem agitado dentro do PSDB. E agora com o lançamento do João Paulo Kleinumb, né, como pré-candidato ao governo de Santa Catarina, vamos relembrar como é que ficam aí os outros pré-candidatos, como é que fica o quadro? Então, tem vamos começar pelo PMDB. O PMDB tem o Gelson Merizio, o Mauro Mariani, que já se apresentou oficialmente como pré-candidato, ele é deputado federal. Tem o prefeito de Joinville, Udo Deller, que também se diz pré-candidato, mas é outro que incorre na mesma situação do Napoleão Bernardes, que precisa até 7 de abril se desincompatibilizar do cargo, ou seja, renunciar ao mandato de prefeito de Joinville. Então também é um nome que está posto. E pela força do cargo, pelo fato de assumir o governo do estado, Eduardo Pinho Moreira é um candidato natural, aí seria a reeleição. São os 3 nomes, Dário Berger aí é citado, mas ele mesmo diz que não tem interesse de concorrer nessa eleição. Então fica meio que centrado nesses 3 nomes. PSD, o Gelson Merizio, pré-candidato, deputado estadual, está fazendo inclusive uma série de reuniões pelo estado. E há também essa movimentação para uma coligação com o PMDB, para manter essa aliança. Então, ou vai com o Gelson Merizio, que daí ia para um caminho mais PP, PSDB, ou mantém com o PMDB e aí o PSD deixa de ser um protagonista, não teria o cabeça de chapa. O outro nome do PSD era João Rodrigues, mas está preso, provavelmente deve perder o mandato até o meio do ano, né? Está correndo um processo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, deve ficar fora. O PT, tu citaste o Décio Lima. O PSOL lançou Leonel Camazão, que é jornalista, né? Já concorreu à Prefeitura de Joinville, hoje mora em Florianópolis. A Rede tem o nome do Rogério Portanova, que já concorreu lá no ano 2000 ao governo do estado. É uma candidatura para dar palanque para Marina Silva. O PP tem Esperidião Amin o seu nome que está lançado, apesar de que o PP está com uma sintonia muito fina com o PSD. O Amin, ele amparado em bons números nas pesquisas, ele tem sempre aí um recall de eleições anteriores, aparece bem, então ele defende que o partido precisa sim se colocar com uma candidatura, ele coloca o nome à disposição. E o PSDB, que tinha posto o nome de Paulo Bauer, e que ontem acabou sendo aí, por enquanto, atropelado por uma denúncia que vem do Supremo. Uma notícia que está abalando aí, né, os bastidores da política, uma denúncia contra o senador Paulo Bauer do PSDB. Agora, conta pra gente que denúncia é essa. O que acontece? O Paulo Bauer, por força do foro privilegiado, ele precisaria que qualquer investigação sua fosse submetida a uma autorização prévia no Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo que a possibilidade de investigá-lo por uma denúncia de doação não oficial de campanha. O que é isso? É o Caixa 2. Teria acontecido isso supostamente na eleição mais recente para o governo do estado, 2014. Ele teria recebido 11 milhões e meio de reais por meio de contratos fictícios, segundo o delator, que seriam firmados com um escritório, 4 contratos com um escritório de advocacia, 2 contratos com um instituto de pesquisa e mais 2 contratos com uma empresa de engenharia. Isso foi descrito nas anotações desse delator, o Nelson Mello, que é um ex-executivo da empresa Hipermarcas, empresa do ramo farmacêutico, como Projeto Criciúma. Inclusive isso provocou aí um burburinho. Por que Projeto Criciúma? Na delação, na petição que foi assinada e autorizada pelo Edson Fachin, não está isso descrito. A gente está inclusive buscando a íntegra da delação para ver se tem mais algum detalhe. Mas, em suma, seria o seguinte: esses contratos fictícios assinados com essas empresas para, na verdade, direcionar esse dinheiro para a campanha de Paulo Bauer ao governo do estado em 2014. Ele ontem se manifestou por meio de uma nota oficial, disse que tem 37 anos de vida pública, honesta, transparente, né? Defende aí a sua probidade em relação a isso. Diz que todas as doações de campanha foram aceitas pela justiça, foram prestadas, né, à justiça e aceitas, as contas aprovadas. E ele fica agora na expectativa de, segundo ele, provar a sua inocência, né? A partir de agora vai começar todo um processo de investigação e é o segundo político catarinense que está aí no grupo de candidatos
seja ao governo do estado, seja ao Senado, a aparecer com uma forte denúncia em relação à Caixa 2. Na semana passada, Raimundo Colombo teve contra si aceita uma denúncia exatamente por Caixa 2. E a questão do Colombo é em torno de 9 milhões de reais nas campanhas de 2010 e 2014. Então, dois candidatos que terão que prestar esclarecimentos não só à justiça, mas também aos eleitores. O que eu quero dizer com isso? Vão ter uma campanha muito difícil num momento em que o eleitor busca candidatos que não estejam vinculados com denúncias. Uma denúncia, uma investigação não é uma condenação. Nenhum dos dois tem contra si uma sentença condenando e responsabilizando por uso indevido de dinheiro na campanha, nos casos bem específicos dos dois. Mas eles vão ter que responder ao eleitor. O próprio Paulo Bauer disse, né, que isso não é fatal, mas que abala sim as estruturas. E abala. É verdade porque por mais que ele tenha aí todo um tempo para se explicar, ele tem pela frente uma eleição. O Paulo Bauer também, com base em recall, por ter participado de campanhas anteriores, ele aparecia bem nas pesquisas. Ele estaria aí rivalizando nas pesquisas com o candidato Esperidião Amin. E o PSDB tem um papel muito importante no processo de coligações, de alianças. O PSDB é aquilo que se diz na gíria do fiel da balança. Para onde pender, vai desequilibrar. Se for com o PSD, se apoiar ou se o PSD apoiar o PSDB, desequilibra por um lado. Se for com o PMDB, desequilibra por outro. Então também a expectativa a partir de agora de como que o PSDB vai se portar agora nas alianças. O PSDB é presidido pelo Marcos Vieira, que inclusive assinou hoje uma nota oficial dizendo que a vida de Paulo Bauer é transparente, que acredita na inocência do seu senador. Mas, enfim, é uma questão interessante a se observar a partir de agora de que forma que o PSDB vai conduzir o seu processo de aliança, de lançamento de candidatura. Sobe o nome de Napoleão Bernardes como uma opção, tem também o nome do próprio Marcos Vieira como uma opção. Então é uma expectativa, essa denúncia é muito recente, aliás, só para fechar, né? Tinha uma expectativa circulando aí nos bastidores, uma especulação de que hoje, nessa sexta-feira, estouraria uma bomba. A bomba foi armada na quarta-feira, quando o Fachin assinou essa petição, e estourou ontem, um dia antes, quando o assunto veio à imprensa, né? Nós tivemos acesso. Todas essas informações estão detalhadas na edição de hoje do Notícias do Dia e no nosso blog no ND Online. E como nós comentamos ainda essa semana, né, Altair, é inevitável que o cenário político comece a ficar bastante movimentado aí nos próximos meses, né? Com certeza. Já está havendo aí bastante movimentação, ou seja, é inevitável, não tem como evitar isso. Até porque, além da movimentação natural de conversa, de formação de chapa, de aliança, tem também essas movimentações jurídicas, né? Essas movimentações de denúncias. Duas denúncias fortíssimas. Por mais que os dois, e é lícito que o façam, tentem tirar um pouco da força dessas denúncias, dizer que não é crime, mas é um delito eleitoral e que tem como explicar, são denúncias fortes. Deixam consequências. Com certeza, com certeza. Altair, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a conversar com você na semana que vem. Um ótimo final de semana. Obrigado, igualmente.